vamos começar cantando uma música. Na verdade, talvez para a maioria mais ouvindo do que cantando, porque não é uma música comum para os domingos, mas ela é muito comum na reunião de oração, né? O que nós vamos meditar juntos hoje, eu comecei a meditar umas 2 semanas atrás, numa reunião de oração, acho que era uma quarta-feira. O Alan chegou lá e ele começou falando do céu, né? E aquilo pegou meu coração de um jeito, e eu fui embora da reunião de oração com aquilo, e fui meditando sobre o céu. E aí me veio uma pergunta, que é a pergunta que vai nos orientar essa manhã aqui. Quando começa o céu? Quando que chega, quando começa, quando se inicia esse conceito tão precioso para nós? Será que é quando Jesus voltar? Será que é quando eu aceito Jesus? Será que entre aceitar Jesus e Jesus voltar, o céu ele fica parado na minha vida? Como é que é isso? Nós vamos pensar isso hoje, juntos, meditar juntos. Não numa tentativa de esgotar o tema, óbvio que não, porque esse é um tema muito vasto. Mas eu fiquei pensando e meditando, e Deus falando comigo essas 2 semanas. E isso que nós vamos falar hoje. Essa música é a introdução do que nós vamos meditar juntos na palavra. Vamos lá. Som. Ok, obrigado. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecados, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida pras alturas do céu. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Vamos lá? Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Vamos cor de novo, todo mundo, vai lá. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Amém. Para quem é da reunião de oração está bem familiarizado, né? De vez em quando a gente canta essa e muitas outras músicas com esse teor, né? Deixa eu soltar uma curiosidade aqui para você. Eu aprendi uma coisa, né, Jocum, muito interessante com esse movimento dessa nova onda de
gospel, de louvor e de música, né, e tal, eu fui incentivado a ter um crivo na minha mente. Um crivo é uma orientação, né? Você percebe que as músicas da atualidade, elas colocam o pronome na primeira pessoa como centro da música. Então é eu, né? E tudo que isso pode voltar para mim sempre, né? E músicas como essa, que vai falar do céu, do lindo céu, de o que ele está preparando, quem ele é, como ele vai fazer, como ele se manifesta, como tudo se resume nele, né? São músicas talvez mais da antiguidade, da antiguidade que eu digo, né, de algumas décadas atrás, mas que tem uma expressão muito viva disso. Então, é um crivo bom para você, viu? Quando a música tiver eu demais, a gente foi pregar numa igreja 2 domingos atrás, da Jocum, meu Deus, que difícil que foi. Todas as 7 músicas que foram cantadas, o eu imperava a qualquer custo, e o reino, e Jesus, e Deus, ia servir ao o eu que estava doente, que precisava ser curado e tal. Então tem isso ligado. Quando a música tiver eu demais, eu vou, eu quero, a minha vida, as minhas questões, tem alguma coisa equivocada aí, tá bom? O Doni pode ir com o pessoal dele. Tinha mesmo, mas eu te olhei e lembrei. Os adolescentes, né, Doni? Pode ir então os adolescentes com o Doni. Deu certo aí, Azaf? O Daniel te passou? Irmãos, eu não costumo usar nada de recurso, até porque o nosso tempo aqui é curto e tal, mas o tema me empolgou tanto, e eu fui descrevendo e buscando de Deus, e essa pergunta ficava na minha cabeça assim, quando chega o céu? E aí eu comecei a desenvolver, eu falei, rapaz, eu vou precisar descrever isso, né? Eu vou precisar de uma ajuda, então, vamos fazer dois tratos aqui. Por favor, não se incomode, isso aqui é só para a sua orientação, está bem secão assim, tá? Mas é só para a gente não perder, porque eu quero andar pela Bíblia com você. Nós vamos ler um pouco o que João, o que Mateus, o que Paulo vai escrever um pouco sobre essa dimensão, né? E eu levantei 7 pontos, só que eu não vou passar do 12:30. Então, se não cessar até 12:30, nós retomaremos outro domingo. Como foi aquela vez que eu falei aqui de João, que a gente retomou no outro momento, de João 8, tá bom? Mas vamos começar com essa narrativa aqui de Mateus. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Isso aqui é só para eu não me perder. Mateus 25. A partir do 14. Eu vou ler na mensagem aqui. A mensagem é uma paráfrase, né? Você já entendeu um pouco disso, né? E eu peguei a mensagem há um ano e meio atrás, eu falei, eu vou fazer dela a minha Bíblia por 1 ano e meio, mais ou menos, até eu terminar de ler ela toda. Eu estou quase terminando, porque eu queria ler a Bíblia toda nessa narrativa, né? E algumas coisas ganham muito, outras nem tanto, mas essa história aqui de Mateus 25, ela é muito interessante. E vamos ler juntos, para ver como é que a mensagem trata, mas você pode acompanhar ali na sua e você vai ouvindo a minha versão e comparando as palavras, você vai ver que o sentido ele permanece o mesmo. Mateus 25:14 diz o seguinte: o reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhe delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. E imediatamente o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante,
será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão. E este o elogiou: bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante também será o meu sócio. Porém, o empregado que recebera 1.000 moedas declarou: patrão, sei que o Senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei o seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro, são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso e disse: odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais, e tirem o senhor garantia daqui. Lancem-no fora nas trevas exteriores. Ok, só até aqui. Esse vai ser o texto que nós vamos começar pensando, né? Se você já leu Mateus, o evangelho todo, você vai perceber que a partir do capítulo 24, a narrativa de Jesus, ou a narrativa que Mateus desenvolve aqui, coloca Jesus num ponto bem interessante, que são as palavras da última semana antes dele ir para a sua crucificação, para a sua missão, né? Eu até coloquei essa data ali. A Bíblia cronológica vai dizer que essas palavras de Jesus foram ditas numa terça-feira, 12 de abril, 29 depois de Cristo. A gente já explicou sobre isso nas quintas-feiras, né? Que quando você pensa em Jesus, tem que colocar mais 5. Então, ou seja, Jesus estava com seus 33 anos e na sexta-feira, dia 15 de abril, ele iria ser crucificado. Então, foi na semana, foi aquela parte derradeira, assim, e que você tem no 24 e no 25, são palavras sobre os fins dos tempos, sobre o que haveria de acontecer depois. Você vai ter um anúncio de sinais, você vai ter parábolas preciosíssimas sobre o reino de Deus, e nessa perspectiva aqui, sobre aquele reino que virá, sobre a proposta de um céu, sobre uma proposta transcendental, que ele queria que ficasse muito claro para a vida dos discípulos e para quem o acompanhava, né? O 25 é bem interessante também no início, do versículo 1 ao 13, é a parábola das 10 virgens, aquelas que foram sábias e se organizaram e entenderam e se prepararam para a chegada do noivo, e aquelas que não deram tanta importância assim, afinal estava demorando, afinal esse conceito desse noivo voltar, esse conceito de céu, está demorando demais, eu vou viver na minha vida aqui, vou viver na minha vida, né? Sim, ele me deu algumas coisas, eu entendo, eu amo o Senhor e sei que um dia esse céu vai chegar, mas quando? E quando começa tudo isso? Essa é a minha reflexão com você hoje. A gente vai pensar juntos, à luz do Novo Testamento aqui, quando que isso se dá, né? E o primeiro ponto, essa aqui é um clássico. Quando que o céu começa? O céu começa quando eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. Ou quem? A Jesus, quem Ele é, a pessoa de Cristo, né? Você vai ter inúmeros versículos disso. É a primeira proposta, o plano da salvação. Quando a gente como missionário, nós vamos desenvolver alguma coisa com alguém no evangelismo, o plano da salvação vai falar disso. Vida após a morte, o céu. O que te espera depois de tudo isso aqui, né? Você vai ter clássicos, por exemplo, em João 3,16, né? Eu falava numa dessas quintas-feiras, que foi o primeiro versículo que eu decorei. Esse versículo estava pintado assim na parede da congregação presbiteriana do bairro Tibere. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou um clássico desse como de Apocalipse, que é o final da carta de Laodiceia, né, que é muito próprio, que vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20 e 21. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.
E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai ao seu trono. Essa proposta primeira de Jesus para mim e para você. Isso é o plano da redenção. Nós nascemos no pecado e tínhamos uma condenação muito clara. Qual era a condenação? A morte, o inferno. Ao aceitar Jesus e eleger como meu único e suficiente Salvador, ao permitir que Ele venha fazer parte dessa casa, essa casa aqui, abrir a porta para que Ele entre nessa casa, de graça, o meu nome passa a ser escrito no livro da vida e essa promessa do céu começa a acontecer na minha vida e na sua. Então é assim que começa o céu. Isso, talvez nesse primeiro ponto nós só vamos equalizar aqui que isso é muito óbvio, é assim mesmo. Mas e depois disso, irmãos? E depois disso? Como é que eu entendo que o céu existe na minha vida e na sua? Como é que a minha vida, à luz da palavra, é chamada a expressar, a agir, a existir quando eu entendo que eu vou para o céu? Então, quando o céu começa, quando o céu chega na minha vida? Esse é um primeiro passo. Agora nós vamos ver outros, ok? Vamos lá, próximo. Isso aqui é muito interessante. O céu começa quando eu entendo o conceito de finito e infinito. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, olha que interessante esse versículo aqui. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essa carta de Paulo é muito interessante porque ele, nesse ímpeto de um discipulado intenso, aqui no capítulo 2, ele traz essa expressão do que é estar com Jesus e aguardar esse céu. E a primeira coisa, irmãos, que nós temos que entender, e eu acho que nós como igreja, nós não estamos entendendo isso, vide os frutos que nós estamos dando por aí, é o conceito de finito e infinito. Um amigo meu, na verdade, um missionário mais velho que eu, e revi ele agora em Curitiba, ele diz assim: Saulo, a gente tem um problema muito grande hoje, no meu ponto de vista. Nós conseguimos inverter os conceitos de finito e de infinito. E aí eu fiquei prestando atenção no que ele estava falando, falei assim, mas fala mais sobre isso. E você já prestou atenção que hoje nós somos orientados por aquilo que nós sentimos, e a gente pega o que a gente sente, a maneira como a gente sente, e transforma aquilo numa dimensão infinita, como se aquilo nunca tem fim. Nós agimos e vivemos esse mundo como se esse mundo não fosse acabar. Aquilo que Jesus disse que era finito, que tinha um fim, nós elegemos para ser o infinito. Não que a gente diz que não, é infinito e tal, mas a minha reação, a minha escolha, a maneira como eu gasto o meu tempo, a maneira como eu valorizo muito os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus traumas, as minhas questões, a maneira como eu insisto em questões com meu irmão, parece que é dessa ordem do infinito. Eu peguei aquilo que é finito, que tem um fim, e que a Bíblia me orienta a gerir, a administrar de uma certa forma, e eu desloquei esse conceito e coloco no infinito. A maneira como eu administro meu dinheiro, né? Então hoje, via de regra, a gente administra o nosso dinheiro, orientados por este século, como se isso aqui fosse infinito. Por isso que eu tenho que investir, por isso que eu tenho que ter poupança, eu tenho que ter reserva. Irmãos, não é por causa de boa administração, vamos combinar. Uma coisa é boa administração, outra coisa é acreditar que a minha vida aqui ela é infinita. Agora, o infinito a gente tornou finito, né? Eu começo a falar de céu, a gente vai falar de céu, você fala assim, céu? Mas está tão longe, eu nem sei o que é isso. Assim, sabe, é uma coisa tão distante, é uma coisa tão, ao mesmo tempo, óbvia, né? Céu, vestir de roupa de anjo, né? Ou seja, as coisas do reino de Deus, aquilo que é da ordem do infinito, nós achamos um espaço aqui, colocamos lá no finito. Então, nós não nos damos conta e não gastamos tempo e não valorizamos. Porque o que é infinito, irmãos, nós como seres finitos, finito é que tem fim, e finito é que não tem fim. Minimamente, se eu sou um ser finito, se eu tenho fim, se eu me envolvo com o que é infinito, de alguma maneira aquilo transforma a minha vida. Agora, se eu pego aquilo que Jesus disse que é infinito, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ou seja, que não chegou ao coração humano o que Deus preparou para mim, mas se eu pego o que Deus preparou para mim e vou levando a pagode, de qualquer jeito, assim, pelas coxas, isso quer dizer que eu peguei aquilo que Ele preparou,
Não que eu tenha poder para fazer isso, mas dentro de mim eu faço. E coloco lá de qualquer jeito, e vou levando a minha vida com Deus de qualquer maneira. Esse é o teste, irmãos. Você quer entender se você está pegando o que é infinito e colocando na gaveta do finito? É simples. Reveja a sua vida com Deus, em termos de hábitos. Isso é infinito, irmãos. Porque se é a palavra de Deus, é o que Ele fala, é o que Ele é vivo, é eficaz, é mais, separa junta, medula, motivação do coração. Isso aqui é a palavra do próprio Deus. Isso aqui não tem fim, isso aqui é fonte de vida. Se eu não tenho tempo para isso durante a semana, eu peguei o infinito e joguei para o finito. E não vou dar tanta importância. E pego tudo aquilo que tem fim, aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero, aquilo que não tem valor diante do infinito. E valorizo, porque eu gasto meu tempo comigo mesmo. Gasto meu tempo com as minhas questões. Eu elegi as minhas questões como questões de ordem, de prioridade. E aí eu não alcanço o que Paulo diz aqui, o que a palavra vai dizer para mim e para você, irmãos. Nesse ponto aqui, metade já fica para fora. O céu já não chegou para muita gente aqui, porque, sim, entendeu que foi salvo, entendeu que aceitou Jesus, mas não desenvolveu absolutamente nada dessa salvação, nem manifestou essa salvação. Porque chegou no momento em que os valores deste mundo, que não tem compromisso com isso aqui, entrou aqui dentro. Aquilo que a gente meditou juntos aquele dia em João 8. Valores mundanos. Jesus combatendo os fariseus, falando, tem mundo na sua cabeça, fariseu. Aquilo que é mundano orienta o seu coração. Irmãos, isso não é beber pinga, não. E nem trair a esposa. É muito mais profundo que isso. Isso é óbvio. Isso são coisas óbvias aí de uma vida de pecado. Eu não estou falando nem de vida de pecado dessa ordem. Eu estou falando de vida cristã mesmo, irmãos. Da maneira como eu e você conduzimos a nossa vida. Desconsiderando isso aqui. Desconsiderando esse convite de Paulo para mim e para você, irmãos. Finito e infinito. Será que você consegue entender isso? E aí eu vou recorrer à minha linha de raciocínio aqui do dízimo, né, que eu tenho pensado muito. Você quer fazer um bom teste para você ver se você entendeu alguma coisa? Quando aquilo se manifesta a partir de você. Então, eu entender alguma coisa é a minha mente ter acesso àquilo e falar assim, é assim que funciona? Sim, é assim que funciona. A minha vida começa a reproduzir aquilo que funciona. Se a minha vida não tem uma expressão daquilo, se o meu tempo ainda... eu entendi que céu, entendi sobre tudo isso. Mas se o meu dia a dia é voltado para o meu umbigo, se eu eleger coisas dessa terra como coisas infinitas, irmão, eu não entendi coisa nenhuma. Você não entendeu. Aquilo bateu e voltou. Fez uma cosquinha no seu ego, nas suas emoções, e foi embora. E aí, sabe o que acontece, irmãos? Viver o reino de Deus com esse movimento vai ser pesado para você. Porque foge de uma lógica, foge de uma proposta, foge daquilo que é óbvio, foge do caminho. Só existe um caminho, e é esse. O céu começa, irmão, ou o céu chega quando eu entendo o conceito de infinito, infinito. Quando eu começo a viver nessa terra, eu consigo minimamente responder às coisas. Então eu olho para as minhas finanças, eu olho para a minha saúde, eu olho para tudo isso. E eu dou nome para isso, e eu começo a responder, eu começo a gastar tempo, eu começo a viver, dizendo, isso aqui é finito, isso aqui vai ter fim, eu não vou gastar o meu tempo com isso. Eu não vou qualificar isso, eu não vou valorizar isso, a despeito de qualquer outra coisa. Há uns finais de semanas atrás, alguns finais de semanas atrás, eu fui num lugar que foi muito custoso para mim estar lá. O papo do lugar que eu passei, sábado e domingo, era corpo, ficar magro, como é que chama produto sem agrotóxico? Orgânico, o produto orgânico para o corpo, contra o câncer. E o Canadá, dinheiro, dólar, era isso, irmãos, isso. Gente crente, sentada, conversando. Os 2 dias. Aí a sensação que eu tinha, pegou o finito, e o finito já virou infinito para eles. Irmãos, eu não fiquei num camarote julgando e dizendo assim, povo errado, pecador. Eu fui ouvindo e ficava perguntando para mim, será que eu estou assim também? Que área da minha vida eu estou vivendo essa loucura?
o que eu gasto falando todo dia? O que sai da minha boca? Já que a boca fala do que o coração está cheio. A minha boca fala do que é infinito ou do que é finito? Outro teste bom, irmãos. Seu papo de mesa. Porque foi, nesse final de semana, eu fui me confrontando e perguntando assim, e qual é o meu papo de mesa quando eu estou com os meus amigos? É coisa finita ou é infinito? O que eu valorizo? O que eu estou gastando tempo? Meu esforço? Será que eu entendi isso aqui? Terceiro ponto para nós. O céu começa quando eu sou movido pelo que creio e não pelo que sinto. Presta atenção nisso aqui. A carta de 2 Coríntios é outra carta muito curiosa. Quando Paulo, ele vê, nós já falamos disso aqui em algum momento, ele vê, assim, na reação daquela igreja, uma dúvida para o seu ministério. Aquela igreja falou assim, rapaz, você não é essa bola toda não, Paulo, você segura a onda aí. Rapaz, você não é esse apóstolozão que você pensa que você é. Esse seu ensino, isso que você está falando, peraí, vamos rever isso aí. De um momento muito único, Paulo se vê num momento, junto com essa igreja que ele discipulava, um coração distante e frio, a ponto de voltar direto para ele, e isso é muito desgastante. Onde as suas ovelhas, onde gente que você ama, que está ali, que você tenta ensinar, começa a colocar em dúvida a credibilidade daquilo que você está falando. E aí, então, a carta de 2 Coríntios é uma resposta de coração, de alma e de espírito, para aquelas pessoas poderem entender. É em 2 Coríntios, por exemplo, que você vai ver no final do 12, quando Paulo diz assim, do espinho na carne, ou seja, ele é muito humano em 2 Coríntios, ele vai rasgando o coração dele para aquela igreja entender isso. E numa dessas tantas preciosidades de 2 Coríntios, você tem, no capítulo 5, 7, quando ele fala assim, irmãos, nós não vivemos pelo que vemos, mas é pela fé. Porque é pela fé que nós vivemos, é numa disposição que não está vinculada com o que eu sinto, mas com o que eu creio. Irmãos, o céu começa quando eu entendo que eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu sinto. Preste bem atenção nisso aqui. Agora eu quero pegar nisso com calma com você. Essa mudando a pergunta aqui é a deixa que eu precisava para o exemplo que eu pensei na hora. Fiquei tão empolgado que eu não queria perder nada. Eu aprendi nessa caminhada, principalmente por estar nessa função que Deus me colocou de psicólogo e exercer isso em alguns momentos, a ouvir muito o que as pessoas sentem, né? E até pensar no que eu sinto, é óbvio. Né? A primeira via é aqui, óbvio. Você está aprendendo alguma coisa, quando você está na sala de aula aprendendo, a primeira via que você vai não é como é que eu vou levar isso para o outro. Eu começava a pensar nas minhas questões, né? E aí depois isso ampliando. Mas quando eu comecei a associar isso com o reino de Deus e unir esses dois ministérios, né? Eu comecei a ver que tinha alguma coisa equivocada, é óbvio, porque a psicologia não tem compromisso nenhum com o reino de Deus, ela tem compromisso com o humanismo, com o humano no centro. E eu vi que uma das grandes questões tinha a ver com a noção de sentir. Preste bem atenção nessa pergunta aqui, irmão. Veja se é diferente as perguntas. Se ao invés de perguntar assim, o que eu sinto, o que eu estou sentindo agora? Eu perguntar assim, por que eu estou sentindo isso? Você acha que é diferente, irmãos? Deixa eu te dar uma ajuda aqui. Via de regra, o meu organismo, o meu corpo, ele já responde essa pergunta. Hoje eu estou triste. O que eu sinto? É a pergunta, o que eu estou sentindo? É a primeira pergunta aqui. É uma pergunta orgânica, é uma pergunta que você nem se faz, você já responde ela. Ela é cíclica, assim. Você não para pensar, ela simplesmente vem como resposta. Você fala assim, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou para ninguém, assim, hoje eu não quero gente. Hoje eu não estou com vontade de levantar. Hoje eu não estou com vontade de vir, hoje eu não estou com vontade de orar, hoje eu não quero levantar cedo para ir para a reunião de oração. Hoje eu não estou a fim de ficar vindo o Alain, ficar falando desse jeito, bravo. Não, eu não estou com vontade, eu não quero, eu não estou sentindo. Via de regra, irmãos, nós somos orientados dessa forma. O que eu sinto. Você vai ver no salmista, ou nos salmistas aqui, no livro de Salmos, uma perspectiva diferente. Por que eu estou sentindo? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que, então, que eu estou desse jeito? Por que eu não quero levantar e responder para Deus nesse momento de louvor a Deus? O que é que está me segurando aqui? Você acha que mudou, irmãos?
completamente. Se você está prestando atenção, muda a orientação da sua pergunta. Muda a maneira de encontrar a resposta. A maneira como você faz a pergunta te leva para a resposta. Se você insistir em viver orientado pelo que você sente, você só vai encontrar o que você sente, irmãos. E achar que isso é legítimo. Ah, é legítimo, não estou afim hoje. Não, eu não gosto. Não, eu não quero. Não, eu estou cansado. Esse dia eu tive a Cléia já começou a rir ali, né? Porque foi junto com ela. Teve um dia assim, no meio da ETED, irmãos, que veio no meu coração, eu tenho certeza que foi de Deus, né? Eu fui viajar, passei uma semana e meia viajando e cheguei, e assim no meu ouvido, ai, Sala, está cansado. Sala, cansado. É trem demais, Sala, cansado. E triste, e não sei o quê, e não sei o quê. Rapaz, eu perdi a paciência lá 1 hora. Assim, não é que não pode ficar cansado, é óbvio que pode. Agora, se a minha vida vai ser orientada pelo meu cansaço, irmão, pega suas coisas e vai embora. Eu vou ser orientado pelo que eu sinto, então, irmãos, vai dormir, porque eu acredito que você não está sentindo muito, ou a priori o seu sentimento não vai te trazer para cá todas as manhãs, ou todos os domingos. A minha grande questão nesse dia foi poder dizer para as pessoas, preste atenção, se você for orientado pelo que você sente, você está lascado. Ou você acha que o seu coração ele é verdadeiro e legítimo? Hã? O que o nosso coração é, Daniel, segundo a palavra de Deus? Enganoso. O seu coração vai te usurpar, ou seja, ele vai te sabotar, ele vai te convencer de engano. Irmão, você não tenha dúvida disso. Aí eu posso dizer com propriedade, como alguém nessa função de ouvir o que as pessoas sentem já há 10 anos. Em alguns momentos eu desafio as pessoas a se perguntarem por que eu sinto isso. Irmãos, aí você pode ser pego de calça curta, porque a pergunta volta e vai te implicar na questão. Ela vai te envolver nisso. Ela vai te chamar para a responsabilidade. Ela te chama para olhar para aquilo que é infinito. Para parar de olhar uma vida em si mesmada, que é uma vida em si, e olhar para aquilo que é eterno. E aí você subjuga o que você sente, aquilo que você crê. Por que está abatido a minha alma? Por que está angustiada dentro de mim? Espere em Deus. Confie nele. O que o salmista está dizendo aqui? Ele não está negando a priori que ele está triste. Mas ele faz um diálogo interno assim, eu sei que eu estou triste, mas presta atenção. No que eu creio é muito mais abundante do que isso. Irmãos, isso é o céu. O céu começa quando eu entendo isso. Agora, quando eu não entendo isso, eu não vivo o céu. Irmão, eu vivo o inferno. Ser orientado pelo que eu sinto é viver um inferno, irmão. No mundo de hoje, você me desculpa se eu estou te escandalizando, mas não tem outra alternativa. Tem outra boa que eu aprendi, tem pouco tempo. Com uma pessoa que me faz a mentoria, né, que me acompanha na Jocum. A gente tem uma lógica na Jocum que tem um ancião, né, um ancião que eu presto conta. É uma mulher que vocês conhecem, chama Isabel, aquela negona arretada que já veio aqui. Mulher de Deus demais, aquela mulher abençoou muito a minha vida. E um dia, ela veio conversar comigo sobre o filho dela. Isabel tem 3 filhos homens. Ela foi para missões com 20 anos. E ela dedicou a vida toda dela em missões. E, especificamente, ela foi levantada por Deus a administrar um orfanato. O pessoal do fundo está conversando muito, desde que começou, essa última fila aí, ó, desde que começou. Então, eu vou pedir para você, talvez, dar uma saidinha lá para fora, porque não é hora de conversar. E um dia ela veio conversar comigo sobre o filho dela, que hoje é jovem, já é adulto, na verdade, né? E aí, à medida que ela ia falando do filho dela, ela ia trazendo as questões dela, né, como missionária. Foi muito interessante, porque ela veio abrir o coração dela para mim. E ela, por 20 e tantos anos, ela cuidou de uma casa-lar. A casa-lar é um conceito para orfanato, que hoje não existe mais pela legislação, mas era uma casa que recebia as crianças de Belo Horizonte, tudo abandonada pelos pais na rua, menino de tráfico, esse povo tudo ia morar com ela e com a família dela lá na Jocum, numa grande casa. Ela dedicou a vida dela para isso, para pegar a família desestruturada. Aí hoje, alguns anos depois, ela tem um filho de 27 anos, dependente químico, o filho dela de sangue. A ponto de roubar coisa na casa dela, aquela situação complicada demais dela, ter que mandar o filho dela embora de casa. Imagina a cabeça dela como missionária, ela me dizendo isso. A cabeça dela, o coração dela, assim, Senhor, aonde eu errei?
Eu cuidei de gente dos outros que ninguém queria, de povo tudo regaçado por aí. Aí na minha família, Senhor, por que eu? Foi a pergunta dela. Aí, Éder, Deus aparece para ela e olha para ela assim, Isabel, por que não você? Você já viu essa pergunta? Claro, Senhor, por que eu? Por que meu casamento? Por que minha filha? Minha vida? Uhum. Aí eu te pergunto, por que não você? Por que não? Por que não? Por que não você ter essa luta, esse espinho na sua carne? E ter que lutar com isso até Jesus voltar? Por que não? É só o outro? Por que não você? E ela dizendo que Deus fez essa pergunta para ela lá, e mudou tudo. E ela falou, amém, Senhor. Por que não eu? Porque às vezes, sendo orientado pelo que eu sinto, e não pela fé, mas por aquilo que eu vejo, eu caio nessas perguntas. Eu preciso mudar a pergunta, irmão, porque senão eu não vou encontrar resposta nenhuma. Ai, por que eu? O que eu sinto e por que eu? E a gente se acha vítima do acaso, do universo, vítima de um casamento errado, vítima de filho inadequado, vítima de tudo. Por que não você? Por que não você ter que administrar isso? É só o outro? Não, quer dizer que é você. Por que não eu ter que administrar as minhas mazelas? É isso mesmo, irmão. Quando eu sou orientado pelo que eu creio, eu mudo a pergunta. E eu seguro a onda. Sim, Senhor, então eu vou enfrentar isso. Sim, então é minha parcela? Então, beleza. Vamos comigo, Jesus. É isso mesmo. É esse casamento, é essa família, é essa vida financeira, até o fim? É. É essa dimensão? É. Gente, isso é o céu. O céu começa quando eu mudo essa pergunta, quando eu sou orientado pelo que eu creio. Eu paro de viver pelo que eu sinto. Eu saio do inferno e vou para o céu. Porque é óbvio, o diálogo ele começa a ampliar. E eu começo a entender que isso aqui não vai durar a vida toda. Isso não é para sempre. Isso não é o infinito. O infinito é o que me espera com Jesus, irmãos. Agora, se eu insistir em existir com a minha visão física, irmão, o evangelho e o cristianismo vão ser pesados para mim. Eu vou entrar em crise gospel, evangélica, porque eu não vou conseguir administrar tantos pratos, tantas circunstâncias desfavoráveis, tantas coisas acontecendo na minha vida que eu não esperava. Esse é o terceiro ponto. Está confuso, irmão? Dá para ir? Vamos lá, então. Vou mais uma aqui. O céu começa. Esse é interessante. O céu começa quando eu dou a minha vida pelo meu irmão. Olha o que diz em 1 João 3,16. Conhecemos o amor de Deus nisto. Mas, Saulo, você falou João 3,16, não, irmão? Falei João, isso aqui é 1 João. É outro bom de decorar também, mas é diferente. Na verdade, eu acho que até intencionalmente, eu acho que o Espírito fez uma jogada boa aqui. O sentido é o mesmo, mas nesse aqui o negócio volta para mim. Se em João 3,16 é porque ele amou o mundo de tal maneira que deu de graça para você, em 1 João 3,16 te empurra e te envolve assim. Se você entendeu e vive isso, agora existe uma parcela para você. Não como paga para isso, não como um preço que você vai pagar para isso, mas como alguém que entendeu e vai viver isso. Então, nisto conhecemos o amor. Nisto o quê? Que Ele deu a sua vida por nós. Então, nós, irmãos, eu e você, devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. O céu vai chegar na minha vida e na sua. Ele começa. Quando eu e você, pode deixar o Anthony aqui, olha aqui para mim, está todo mundo aqui. Ó. Quando eu e você, irmãos, começarmos a olhar para o outro e para essa vida que está cheio de outros e outros e outros pipocando ao seu redor, seja lá a função que você estiver fazendo, com essa perspectiva aqui. Nós vivemos num momento hoje, eu já disse isso no ponto anterior, de uma vida ensimesmada. Essa palavra é perfeita, é brilhante demais. Uma vida ensimesmada é uma vida em si, em mim, no meu umbigo. O que eu sinto, por que eu sinto, como eu sinto, aquilo vai vindo. E eu sou cada vez mais orientado, principalmente se eu vejo televisão demais, e Facebook demais, e vivo muito nesse mundo, coisas desse mundo, do Evangelho, ou seja, se eu bebo muitas outras fontes e quase não bebo essa fonte aqui, eu vou ser discipulado a viver a vida para mim.
acreditar que a minha vida, o meu corpo físico é tudo, então eu vou atrás de produtos sem agrotóxicos, eu vou pensar numa maneira de cuidar da minha família da melhor forma possível, do meu corpo para não ter câncer, de não ter colesterol alto, só isso. Nenhum problema contra isso. Eu tenho que lutar contra o meu colesterol, sou hipertenso, tomo remedinho. Agora, minha vida não é orientada por isso. Eu faço a minha parte, mas eu não gasto meu tempo, eu não vou correr domingo. Como tem gente orientado por isso, que domingo é dia de correr, tem corrida hoje. A igreja espera, outro dia a igreja, eu vou correr. Afinal, correr agora virou, está no auge, né? Corrida e bike, né? Virou o auge, e a gente começa a ser orientado por isso. A minha vida em si. A proposta de 1 João é que você consiga olhar e ter a sua existência imbricada no outro. Ao levantar, ao acordar, ao pensar no meu dia a dia, eu sou orientado em, eu quero abençoar. O que o Senhor vai fazer com a minha vida hoje? Gente, isso pega para todos. Isso não é uso exclusivo meu, porque eu sou missionário. Não mandei você ser isso, meu filho. Agora você tem que ficar cuidando de gente. Isso é para todo mundo. Vamos fazer um teste? Eu coloquei assim, um teste, para não esquecer. Vou dar um exemplo aqui verdadeiro, legítimo. Estou olhando para a Lena ali, isso não é ficção. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Ô, Lena, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela maneira como você não mede esforços para promover o outro. Isso é visto a olhos nus. Eu louvo a Deus pela maneira como você gasta seu dinheiro, eu sei disso, porque eu vejo os frutos disso, o seu tempo, as suas habilidades, o seu descanso, tudo para poder promover os outros. O que eu fiz aqui, irmãos? Foi algo verdadeiro? Diante dos frutos que essa mulher dá. Eu tenho uma pergunta para você. Qual foi a última vez que alguém louvou a Deus pela sua vida? Qual foi a última vez que alguém virou, olhou nos seus olhos e falou assim, eu louvo a Deus porque você existe? Sabe o que eu fiz aqui para ela? Eu falei assim, Lena, eu louvo a Deus porque você entendeu 1 João 3,16 e você vive isso. Você dá a sua vida pelos outros. Irmão, qual foi a última vez, ou se existiu alguma vez, que alguém olhou nos seus olhos e falou assim, eu louvo a Deus porque você existe? Ou seja, o que tem nessa expressão? Ou qualquer variação disso. Quer dizer, os frutos do que você existe alimenta outros. Então eu olho para Deus e agradeço e exalto quem Ele é, porque você existe, porque você responde a isso. Irmão, o céu começa quando eu entendo e respondo a isso, e não meço esforços. Gente, é exatamente isso, é dar a minha vida. Dar a minha vida vai necessariamente passar pela ordem do conforto. É dar o meu conforto. Então, ao invés de dormir mais, eu durmo menos para que o outro possa ser promovido. Em vez de ter um carro melhor, uma condição financeira melhor, eu vou ter uma condição mais simples, eu ando com um carro mais simples, para que o outro possa ser promovido. Irmãos, é dessa ordem. Dar a vida não é você cortar os seus pulsos e permitir que o seu sangue precioso possa ser derramado e o outro beba do sangue. Não existe, isso é loucura. Não é isso. É vida, irmãos. Vida é respira, trabalho, é dinheiro, é tempo. É conforto, é da ordem do desconforto, é você se colocar em situação desconfortável muitas vezes para que o outro seja promovido, para que o outro possa ir, para que o outro também tenha, para que o outro tenha acesso. Eu dou a minha vida. Irmãos, quando eu entendo que é o céu, isso não é um peso para mim. Quando eu não entendo, irmãos, e aí é o que a gente vê, eu tenho total liberdade de dizer isso aqui nessa comunidade, é o que a gente vê ao longo de 10 anos de vida, as pessoas sendo incomodadas com esse tipo de pregação e picando a mula. É óbvio. Você gasta de missão, de gente, dá dinheiro. Não, de mudança de vida, de cuidar dos outros, de criança pobre, de ir para o meio do pasto. Não, eu não quero isso. Tudo bem, você não quer isso. Eu não quero dar minha vida para o outro. Eu não quero, irmãos. Irmão, desculpa, não chegou céu ali coisa nenhuma. Isso não coabita com o céu. Isso não tem cheiro de céu. Isso tem cheiro de uma vida voltada para si, uma vida orientada pelas minhas coisas, as minhas questões. Eu permito que só aquilo que eu quero, como eu quero, possa orientar. Irmãos, presta atenção, eu não estou falando da sobra, não. Eu não estou falando de um movimento de vir dar dízimo aqui, não, eu dou dízimo. Não, eu vou lá domingo. Irmão, não estou falando disso. Isso está lá atrás. Não, irmãos. Isso está muito atrás, assim, que eu digo atrás, tá. Isso aí é óbvio, isso é da ordem do óbvio. Sim, se você aceitou Jesus e vem nessa comunidade,
É isso mesmo. Irmãos, eu falo demais. O que você tem feito hoje? Ou que tipo de fruto está saindo da sua vida? A sua vida alimenta outros? Ou ela só se autoalimenta, retroalimenta nesse processo? Irmãos, para responder isso, você tem que falar de dinheiro, você vai ter que falar de tempo, você tem que falar de conforto. Eu não conheço outro caminho de resposta para isso. O céu começa quando eu entendo e dou. E não é só entender. E aí, de novo, irmãos, eu entendo e manifesto. Né? Tem 3 conceitos que o Oswald Chambers traz sobre salvação, que é o seguinte. Então, eu ganho a salvação de graça, ganhar a salvação. É de graça, Deus me deu. Isso mesmo. Eu, então, sou chamado a desenvolver a salvação dentro de mim. O Alan fala muito disso, é muito precioso. Isso é por esforço. Ou seja, à medida que eu vou entendendo o que é o reino, e eu começo, então, a permitir que isso possa fazer efeito dentro de mim, mudar a minha maneira de pensar, ok. E muito associado a essa segunda, tem uma terceira, que o Oswald Chambers vai dizer. Eu preciso manifestar essa salvação, irmãos. A salvação tem que sair de mim e alcançar alguma coisa, alcançar o outro. Senão, eu estou no meio do caminho. A sua salvação está sendo manifestada? Você manifesta a salvação? É simples. Que fruto você tem dado? É dessa ordem. Irmãos, guarda esse teste para você. Qual foi a última vez, ou se alguma vez alguém olhou nos seus olhos e falou assim, eu louvo a Deus pela sua vida, porque a sua vida faz diferença, a sua vida alimenta outros. Se não, irmão, pode correr atrás. Isso é céu. Quando isso acontece, não é que vai massagear o seu ego, dizer, nossa, como eu sou bom. Não. Por exemplo, eu louvo a Deus pela vida da Patrícia, estou vendo ela ali no fundo. Porque todas as quintas-feiras, ela vai ficar com as crianças, em vez de ouvir a palavra. Ela vai servir outras mães, como a minha esposa e a Claire e outras, as poucas mães que vão na quinta-feira, para poder cuidar das crianças, para que as outras... Isso é dar a minha vida. Mas não é só isso, é disso para frente. Então é da ordem do desconforto. Irmãos, Edson, quinta-feira, trabalhou o dia inteiro, vai lá que eu estava te observando quinta-feira. Foi quinta-feira que seu filho não foi? Foi, né? Aquele dia eu falei assim, nossa, eu louvo a Deus pela sua vida. Eu falei isso dentro de mim, Patrícia. O filho dela não foi. Ela poderia ficar sentada assim, meu filho não foi, eu não vou na salinha. As mães que se organizem lá e vão para lá. Não, ela falou assim, eu dou a minha vida, eu vou. Pode vir, criança, vou ficar aqui com vocês. Irmãos, é dessa ordem. Vai passar por um caminho inicial de desconforto, de renúncia, de privação. Vai mexer com você um pouco e tal. Mas o fruto depois, Sirleizão, como a gente conversa tanto, todas as semanas, são frutos infinitos. São frutos da eternidade. Frutos de que eu entendo quando o céu começou. Podemos ir mais? Partindo para o final, então. Vamos lá. O céu começa quando eu tenho fome e sede do reino. Eu priorizo. Olha isso aqui. Isso é um clássico, né? Daqui um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser, nas quintas-feiras. Nós estamos terminando Mateus 4, vamos entrar em Mateus 5 agora, que é o clássico, o Sermão do Monte, todo aquele guia de existência que Jesus dá no início do seu ministério para as pessoas, sobre as bem-aventuranças, sobre como agir, como orientar a sua vida por dinheiro, pela fé e tudo mais. E numa dessas tem um momento muito interessante, Jesus dizendo para as pessoas, acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, o céu começa quando eu tenho fome e sede do reino, eu priorizo isso. Eu permito que o meu coração possa estar cheio, eu encho o meu coração daquilo que é o reino. Porque onde estiver o meu coração, onde estiver o meu tesouro, aquilo que eu valorizo, ali vai estar o meu coração. Então, para encher meu coração, eu preciso eleger alguma coisa e valorizar. Agora, irmãos, para muitos isso aí já começa a ser coceira, já começa a ficar mexendo na cadeira, já começa a ficar assim. É óbvio, irmãos. Se nós não começamos a entender isso, e se isso está sendo batido na tecla já há tanto tempo, de fato isso não vai ter tanto sentido para mim e para você. Agora, se o meu coração começa a se abrir e a pensar, o que eu estou priorizando? O que eu gasto o meu tempo? O que eu coloco dentro do meu coração?
O coração como símbolo, ele é muito interessante, porque ele é a orientação da vida, né? Então, por exemplo, você fala assim, rapaz, tem um problema no coração. Simbolicamente, a gente vai ficar tudo assim, porque se o coração parar, a vida para. O coração, então, simbolicamente, tem esse traço, né? O centro da vida, a orientação da vida é o coração. E aí vem Jesus dizendo, então, ok, onde está seu tesouro? O que você valoriza? Tesouro vem da ordem do valor, o que eu valorizo. O que é tão precioso para você hoje? Vamos pegar na categoria macro, né? Naquela máxima, aquela categoria mais ampla, né? Família, né? Você vai ver Jesus dizendo, olha, mais vale obediência do que laços de sangue. Ou seja, se você não abrir mão do seu pai, da sua mãe, do seu filho, por amor a mim, desculpa, você não entendeu. Irmãos, não é porque Deus tem problema com autoestima e com ego, não. Deus não é egoísta. Mas Ele entende, irmãos, que o céu ele só vai começar na sua vida quando você priorizar isso. E isso necessariamente vai passar pelos seus, primeiro de sangue. Vai passar pela maneira como você administra o seu tempo. Vai passar pela maneira, e aí a gente pode voltar em Mateus 25, como você pega o que Ele confiou nas suas mãos. O que você é bom para fazer? Como a Lena trouxe aqui tão ludicamente, brincando com o Manuel, né, do milho, mas o que você é bom para... Quais são as moedas que Ele confiou a você? Não, irmã, acho que meu não tem nada, não. Irmão, nem que seja 1000zinho tem, pode ficar tranquilo. Uns vão ganhar 5, alguns vão ter muitos talentos, outros vão ter menos, mas algum talento Ele confiou, pode ficar tranquilo que Ele confiou em você alguma coisa. Você, como existência, é dotado, possui alguma coisa que você sabe fazer e pode fazer pelo outro. Agora, a maneira como você vai priorizar isso, vai dizer como você vai fazer. Você pode fazer pelo outro para que você ganhe mais, ou você pode fazer pelo outro para que o outro ganhe até mais do que você. Irmãos, como é que você administra isso? Como é que você pensa isso? O que você valoriza? Como você valoriza? E isso vai dizer se o céu chegou na sua vida ou não. Do contrário, irmãos, fica pesado, fica arrastado. Você começa a dividir prioridades, aí você não entende, mas por que eu estou tão triste hoje? Por que as coisas não vão para frente? Por que eu não sinto Deus? Porque você não quer, irmãos. Porque sentir Deus passa por este caminho. Ele é o caminho e Ele nos inspira a priorizá-lo acima de qualquer coisa. Né? Penúltimo, o céu começa. Olha que interessante isso aqui. Quando eu assumo, então, a minha cidadania. Olha o que diz no final do capítulo 3 de Filipenses, Paulo dizendo, Filipenses é uma carta maravilhosa, diz o seguinte, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Irmãos, a cidadania, essa palavra é muito interessante, porque ela traz no seu escopo ali, na sua definição, 2 itens fundamentais. Quais são? Primeiro, identidade. A cidadania te dá um senso de identidade e de território. Né? Eu conversando esses dias com a Claire, dizendo um pouco do processo dela de cidadania, mesmo quando ela casa com o neto, como é que fica, a cidadania dela e da Ana Júlia. O que é que a gente estava conversando em linhas gerais qual é a noção de identidade e território que você tem hoje, morando aqui no Brasil, que a sua filha vai ter, sendo sua filha, você é britânica, mas ela nasceu aqui. Qualquer dimensão de cidadania, via de regra, vai passar por esses 2 conceitos, identidade e território, e como esses conceitos se unem e se legitimam. Aonde você é, por exemplo, isso é uma questão básica de formulário. Quando você fala, eu sou brasileiro, quer dizer que a sua identidade está vinculada a esse território, isso é fato. E aí Paulo faz uso dessa palavra com muita propriedade, para dizer para mim e para você, que a nossa cidadania não é desse lugar, irmãos. Entender isso é, sem dúvida nenhuma, permitir que o céu chegue na minha vida e na sua. Certa vez, eu, falando com um adolescente, foi até aqui na vídeo, isso tem uns anos já atrás, e eu tentando procurar uma expressão para poder explicar isso melhor para os meninos. E aí eu usei uma expressão, até me esqueci disso, quem me lembrou esse dia foi o Marquinhos, PM. Ele falou, Zaulinho, você lembra aquele dia que você falou isso e tal? E eu, rapaz, é verdade, né? É mais ou menos assim, irmãos. Imagina se eu viesse com uma proposta para você assim, ó. Então, D2, sabe como é que é, né? Vamos montar uma barraca lá no Terminal Central e vamos morar lá?
Não é protesto não é resistência não, mas é porque lá é uma estética muito boa para morar. O terminal central, entendeu? A gente monta uma barraca lá e a nossa vida vai ser lá. A gente vai existir no terminal. Vamos, gente, vamos propor isso. Imagina, a gente coloca uma barraquinha lá, deixa as nossas coisinhas de fora, entendeu? Usa aquele banheiro público para tomar banho, para fazer. A gente faz de jeito lá, mas vamos morar lá. Vamos fazer a nossa vida toda lá no terminal central. Vai ser o máximo. É a melhor coisa que tem. Olha que estética, olha que arquitetura bonita, cinza, esse movimento, assim, esse burburinho. Você fala, rapaz, o que você está falando? Mas, irmãos, é isso que a gente faz. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é de passagem. Essa terra vai passar, vai acabar. Isso aqui só tem uma definição de acordo com a Bíblia. É um lugar que nós estamos passando agora. Quando a gente olha para essa perspectiva, acho que nós não somos daqui. A nossa identidade territorial, quando é aceito Jesus, não é com essa terra. Mas a gente insiste em acreditar que a nossa vida se resume a isso aqui. É como montar a barraca no terminal. Uma barraca não, você vai morar lá. Você vai construir um puxadinho no terminal central para fazer sua casa lá. Você fala, Deus me livre. Pois é, irmão, então Deus me livre de viver assim nessa terra. Deus me livre de acreditar que a nossa vida se resume a isso aqui, a sentir, a ficar remoendo questões, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, a responder para o meio como se a nossa vida fosse aqui. Irmãos, não tem nada a ver. A nossa cidadania, a nossa identidade, o nosso território é outro. Trazer isso à memória vai ser fundamental. E o último, para a gente orar. O céu começa quando eu me vejo, em Apocalipse 22. Olha o que diz aqui. Olha o que João tem de revelação. E mostrou-me um rio puro de água da vida. Um rio puro da água da vida. Claro como cristal. Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu novo nome, o nome que vai ser inaugurado ali naquele território infinito que é o céu. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Isso é do 1 ao 5. Irmãos, o céu começa quando eu vivo aqui nessa terra, e eu almejo, e me vejo, e anseio por esse dia aqui, onde não tem mais dor, não tem mais tristeza. Feche os seus olhos para a gente orar. Vou pedir para o Alan vir de novo e cantar essa música. Por favor, Alan. Mas, irmãos, feche os seus olhos aí onde você estiver, para que você não perca esse momento. O que você entendeu de Deus nessa manhã? Como é que você tem percebido o céu na sua caminhada? Que tipo de ponto, nesses 7 pontos que nós passamos, você está em aberto? Ainda está tão distante da sua vida? Talvez por isso ela seja tão pesada e arrastada pelo caminho. Irmãos, tudo foi feito para nós e de graça, irmãos. O conceito de céu, de eternidade, de infinito, a descrição de Apocalipse 22, de tantas outras passagens, tantas outras, nós vamos ter, falando desse lugar que não tem choro, não tem mais dor, não tem pecado, irmãos, não tem nada inadequado, Pai. Ora ao Senhor, e à medida que você cantar essa música, que a sua oração possa ser de todo o coração, dizendo, céu, lindo céu, eu quero essas mansões celestiais. Eu quero que isso comece hoje, agora na minha vida, respondendo aos desafios do reino que está aqui na palavra. Em nome de Jesus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar, no lindo céu.
Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu. Lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando em Rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecados, pois Jesus me lavou. Ó, que gozo na subida pras alturas no céu. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu. Lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Obrigado, Senhor, por esse alerta nesta manhã de que somos cidadãos do céu e que a nossa vida não se resume a isso aqui. Mesmo tendo recebido tantas coisas, como oramos no princípio com o Marcinho, o Senhor nos dá tantas coisas aqui, que são daqui, mas acima de tudo o Senhor nos dá essa certeza, essa convicção, essa escritura, esse carimbo, esse selo de que já estamos no céu com Cristo Jesus, pela fé. Senhor, às vezes é difícil, eu confesso, viver nessa terra aqui, com tanta coisa que atrai a gente, que desvirtua, que nos faz pecar, que nos desanima, que nos amassa, nos amarra, nos destrói, nos atrasa, tanta coisa, Senhor. É muito difícil, mas o Senhor ainda está vivo. E o Senhor estando vivo, como disse o pastor Jeremias certa vez, Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, um milagre está a caminho. E Senhor, esse dia em que subiremos com o Senhor, a gente anela, eu anelo muito. E te pedimos, Senhor, juntos aqui, que o Senhor nos faça concentrar as nossas vidas no céu, na geografia do céu. Não sei como ela funciona, mas é lá. O lugar é lá. O tempo vai ser lá, mesmo que não seja tempo, seja um tempo fora de tempo, eu não entendo. Mas o Senhor estará. E o Senhor estando, é lá que eu quero estar. É lá que nós queremos estar. Que o Teu Espírito Santo convença cada um para não perder tempo em priorizar as coisas boas daqui, que são boas, mas priorizar o outro, a generosidade, o altruísmo,
e não o egoísmo ou em si mesmasmismo, Senhor, mas que seja algo para fora, para o outro. Ó Senhor, que essa palavra do Saulinho nesta manhã tenha vindo completar muitas brechas, buracos de nossas vidas, para que nós, a cada dia, a cada semana, a cada domingo, a cada mês, a cada ano, os buracos negros sejam iluminados e que nossa mente seja aberta para essa realidade infinita que é o céu. Que enquanto estivermos no finito, a nossa mente esteja voltada, como diz Paulo, para pensar nas coisas do alto, falar nas coisas do alto, viver as coisas do alto. Que as coisas do alto são o céu. Ensina-nos Jesus Cristo, ó Senhor, ensina-nos, Senhor Jesus, porque o Senhor viveu aqui nesse finito durante 33 anos. O Senhor foi finito. Então ensina-nos a viver no finito ou infinito, para que não percamos esse rumo. Muito obrigado pela vida desse lugar finito, que foi separado para mostrar o infinito. Obrigado pela igreja, pelo povo, pelos irmãos, pelas famílias, pelas irmãs, por todos aqueles que servem o Senhor com seus dons e talentos. Ensina-nos a multiplicá-los, para que naquele grande dia, naquele dia de entrarmos naquela porta maravilhosa, o Senhor me diga: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo, o céu do teu Senhor. Que todos nós aqui recebamos essa palavra naquele dia. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E abençoa-nos agora no almoço que nós teremos, que tenhamos um pedacinho do céu ali, conversando coisas agradáveis, daqui desse mundo mesmo, não tem problema não, mas que seja com muito amor, com muito altruísmo, com muita generosidade, com muito carinho, afeto, vontade de abençoar o outro, se dar para o outro. Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.